Vamos então dar início a esta mesa redonda. Portanto, antes de iniciar, queria clarificar com todos vocês que, portanto, vou abordar alguns temas, portanto, não vão ser direcionados a nenhuma entidade ou a ninguém específico. Gostaria apenas que vocês fossem intervindo à medida que achassem que seria pertinente e terem algo que possam acrescentar aos temas que vou apresentar. Portanto, da apresentação do Dr. José Couto foi bastante esclarecedora a nível de gráficos e de como está a indústria automóvel atualmente, não só em Portugal, mas também a nível mundial. Do que eu retirei desta última apresentação, portanto, na China, do que me apercebi, não está a ser impactada negativamente pela pandemia, portanto, a China praticamente está a manter a sua produção, não tem sofrido um grande impacto a nível das vendas. Na Europa e nos Estados Unidos, sim, comparativamente a 2019, penso que o Dr. José Couto disse uma quebra de cerca de 25%, se não estou em erro, do que Sim, vi na sua apresentação. Portanto, e do que eu vi também, do que eu me apercebi da apresentação do Dr. José Couto, a recuperação na Europa vai acontecer para ter os mesmos valores que teve a nível de vendas de 2019. Esta recuperação só vai ocorrer entre 2023 e 2025. Do que eu pesquisei, por exemplo, a consultora Boston Consulting Group prevê que a recuperação na Europa para ter o nível de vendas que teve em 2019 só vai começar a ser em 2023. A nível do contexto nacional, e focando em dois fabricantes, focando na Auto Europa e na PSA de Mangualde. Na Auto Europa, do que eu estive a pesquisar, teria uma previsão de cerca de 250 mil unidades para este ano e apenas produziu 192 mil unidades. Portanto, isto representa uma quebra de cerca de 25% da sua produção. Portanto, a Auto Europa tem 5.400 trabalhadores e tendo passado para os seus quadros mais de 1.100 colaboradores a um veículo contratual temporário no último ano. Digamos assim, se é que se pode dizer, com esta instabilidade, a PSA de Mangualde, e a notícia que eu tenho é de 9 de novembro, praticamente manteve o número de encomendas. E eu penso que o Dr. João Pedro Cruz também referiu isso na sua apresentação. Portanto, nesta indústria em Mangualde, praticamente não estão a existir reduções de encomendas, e eu passo a citar: não se registram quebras significativas, as encomendas ainda se mantêm, mas é tudo muito instável nesta pandemia e, como tal, não se pode fazer planos com muita antecedência. Portanto, digamos assim, dois fabricantes com realidades um pouco distintas. E no meio destas realidades têm vindo a ser implementados pelo Governo ao longo destes últimos meses, desde maio. Eu também tenho visto que tem existido vários incentivos e vários apoios às empresas. Não estou só a falar do layoff, que talvez seja o mais conhecido, mas eu fui pesquisar um pouco e recorri-me ao site da AFIA. Desde o apoio, passo apenas a citar alguns, desde o apoio extraordinário à retoma progressiva, incentivos extraordinários à normalização da atividade empresarial, às médias empresas, small mid caps e mid caps. Portanto, há todo um conjunto móvel a toda a indústria em geral. E mais recentemente, eu encontrei outro, que é de 17 de novembro, que tem a ver com que foram aprovados projetos de 28 milhões para clubes de fornecedores da Auto Europa e PSA de Mangualde. Portanto, esta sim é mais direcionada para a indústria automóvel, digamos assim,
e foi através do Dr. João Neves, portanto, secretário de Estado adjunto e da Economia. Portanto, e no meio deste contexto de pandemia e de toda a informação que nós tivemos até agora, uma das perguntas que eu gostaria de deixar a todos vocês seria, considerando todos estes programas de apoio que têm surgido, e não só o layoff, mas os apoios extraordinários, incentivos extraordinários, consideram que estas medidas são suficientes ou são adequadas para manter o tecido empresarial português que está ligado neste momento à indústria automóvel? Eu não sei não sei quem... Não sei se a pergunta é para todos, se é para alguém específico ou se temos que nos pôr em fila para falar. Não é para alguém específico. Não, podem, como eu estava a dizer, Dr. José, quem achar que pode contribuir, gostaria que desse a sua contribuição sobre o tema e que desse a sua relativamente às medidas, há aqui uma questão que me parece que é muito importante, que foi afirmado por mim próprio, no âmbito da AFIA, e que é, no caso, se as medidas do layoff não funcionassem, não tivessem entrado, e todo o conjunto de medidas que, como foram os adiamentos das responsabilidades com os bancos, e, portanto, enfim, se todas essas medidas não tivessem entrado rapidamente em funcionamento, muitas das empresas teriam tido problemas, nomeadamente problemas em manter as suas equipas. E as equipas são fundamentais para estas empresas. São empresas onde o nível de sofisticação e intensidade tecnológica é muito alta e, portanto, era fundamental manter essas pessoas, dado que no processo de retoma no processo de voltar a manter cadências e de pôr as linhas de produção a funcionar, essas pessoas são importantíssimas. E daí que o processo de layoff, que é um processo que nós, quer a FIA, quer a ACAP, no âmbito da Movinov, defendemos com o plano que o Fernando há bocado falou, que é dizer que essas medidas serão fundamentais para manter a capacidade, a mola produtiva das empresas. De seguida, apareceram um conjunto de medidas que ajudaram, enfim, as empresas a ter tesouraria e a poder ter tesouraria neste processo. E nós temos que comparar aquilo que é comparável. É evidente que a indústria, tendo em conta aquilo que é o PIB português, a capacidade de endividamento da economia nacional, enfim, da situação de déficit, temos que perceber que o dinheiro que se pode pôr nesta atividade e na economia para resolver estes problemas é curto comparativamente com aquilo que acontece noutros países e fazendo a proporção para aquilo que são os PIBs. Só para ter uma ideia, estamos a falar que, numa primeira fase, os alemães puseram dinheiro a fundo perdido na indústria automóvel. É preciso perceber que só o fundo que os alemães disponibilizaram para as suas empresas é de um valor idêntico àquilo que nós consideramos a bazuca na Europa. E, portanto, percebemos que há uma diferença significativa. Nós temos aquilo que nos é possível, mas achamos pouco e pior que isso é que no final desta crise vamos perceber que se criaram ainda maiores diferenças entre algumas empresas onde o Estado reagiu mais rápido, pôs mais dinheiro, e as empresas portuguesas, porque obviamente que as empresas portuguesas têm, comparativamente com as suas concorrentes, têm um quadro financeiro de apoio menos favorável. Agora, isso é um dado, quer dizer, as medidas existem, provavelmente são interessantes, mas são pouco, precisávamos de mais. Mas pior do que isso é saber que daqui os nossos clientes, quer sejam construtores, quer sejam tier 1s, estão hoje já a fazer alterações significativas nos seus produtos. Enfim, como vimos, há aqui uma alteração muito importante no gosto dos consumidores. Os gostos dos consumidores estão-se a dirigir para outro tipo de produtos. Provavelmente vamos deixar de ter
2 carros em casa, ou pelo menos com a mesma dimensão, vamos ter um produto que para a cidade e outro para nos locar, o car sharing vai ser uma realidade e, portanto, vai haver alterações naquilo que é a oferta e também por consequência da procura. Ora, isto significa que vão fazer investimentos, vão-se fazer investimentos em novos produtos, com novas tecnologias, com novos materiais, com os novos processos de produção, e isto tem efeito sobre a cadeia de valor. E, portanto, nós, as nossas empresas, para estarem update e estarem na corrida, para estarem na pole position, para poderem continuar a ser fornecedores desses clientes, dos construtores e dos tier urbanos, têm que fazer investimentos. E fazer investimentos significa pôr dinheiro, provavelmente não têm. E aqui é que é muito importante, é que este plano de recuperação e resiliência tem a ter esta perspectiva, é que as empresas, para continuarem a ser competitivas, não lhe basta ser aquilo que são hoje. Tem que ser mais do que aquilo que são hoje. Tem que fazer investimentos, não só em tecnologia, não só em equipamentos, não só em pessoas, mas também em capacidade de gestão, em introduzir novos processos e alterar significativamente a forma como estavam no mercado. E daí, portanto, temos 2 problemas. Primeiro é manter a capacidade de produção, a capacidade de produção que temos instalada no país, enfim, com os ajustes que serão sempre necessários, mas, portanto, manter essa capacidade de produção e continuar a responder aos contratos que temos com os clientes e preparar o futuro. E preparar o futuro significa estar junto dos clientes, oferecer-lhes soluções e oferecer e ter a capacidade de alterar os processos para responder a essas necessidades. Reparem que muitas das questões do Green Deal, que eram questões que se nos tinham posto no ano passado, em janeiro, ou no início do ano passado, que se nos tinha posto pela Comissão Europeia, que foi apresentada na CLEPA, que é a Confederação de todas as empresas de componentes da Europa, era uma preocupação pelo desafio, mas também era uma oportunidade de negócio e que a maior parte das empresas associadas da CLEPA e das associações, percebemos que o grande desafio estava do lado das empresas componentes. Não só pela sua transformação e pelas alterações que iriam ser feitas, nomeadamente ao nível da digitalização, mas também para apresentar soluções que muitas dos construtores não estariam ainda disponíveis para fazer. Como disse há bocado o Zé Machado, o produto automóvel não vai ser exatamente aquilo que nós conhecemos agora. Provavelmente quem vai ganhar mais dinheiro no produto automóvel serão aqueles que fazem os gadgets, aqueles que introduzem processos de inteligência artificial. Vai ser o processo de negócio, o plano de negócios e o business vai ser completamente diferente. E, portanto, nós, se não estivermos preparados para este desafio, provavelmente morreremos na praia. Deixaremos de ter uma indústria que cresceu nos últimos 10 anos a 7%, e, portanto, ganhou cota de mercado nos clientes e ganhou cota de mercado nos clientes e em novos clientes, que está presente em 80% dos automóveis que se constroem em todo o mundo têm peças fabricadas em Portugal, componentes fabricadas em Portugal. Provavelmente esse será o maior desafio e é a maior convulsão e a disrupção que poderá haver nas empresas da indústria automóvel. Ok. Pegando um pouco então nas últimas palavras que disse, um dos pontos importantes para, digamos assim, dar resposta a esta pandemia por parte das empresas portuguesas será postas em novas tecnologias e fazer algo inovador, tendo em consideração os gostos que vão surgir então dos clientes no futuro. Esta pergunta eu se calhar dirigia para o Dr. Fernando Machado da Mobinov. Se conseguia dizer ou dar-nos algumas indicações de alguns bons exemplos que têm surgido nestes últimos tempos, né? A nível de empresas portuguesas de fabrico de componentes, alguma inovação,
algum componente, algum processo que se possa considerar como um bom exemplo e que possa ser replicado para outras empresas também deste setor? Bom, felizmente os bons exemplos são muitos e, portanto, efetivamente esta é uma indústria... Mas algum assim que se lembre que seja mais representativo, Sim, digamos assim. eu vou já responder, queria só, e vou já dar alguns exemplos, queria só fazer também uma nota, Claro. que só um pequeno parênteses. Efetivamente, nestes últimos meses, a Movinove tem tido uma atividade intensa junto com o Governo, tem sido incansável, tem estado sempre disponíveis para ouvir a Movinove, para ouvir os players da indústria automóvel, reunir connosco e trabalhar soluções. Isso foi feito. Creio que o Conselho de Administração da Movinove, a opinião que tem é que, efetivamente, tudo isto foi uma situação nova para nós. Todos nós fomos apanhados desprevenidos quando chegou o Covid e, portanto, isto foi e tem sido muito um exercício de tentativa e erro. E temos encontrado boas soluções, outras têm sido menos boas e temos tido a oportunidade para melhorar. E o Governo, obviamente, na nossa opinião, tem feito aquilo que pode. Um Governo com uma dívida de 130% do PIB não tem muita liquidez nem muita disponibilidade para combater esta epidemia. É diferente de países, por exemplo, do leste europeu, cuja dívida pública é inferior a 60% do PIB, e por aqui dá para perceber a diferença de ferramentas, e estou a falar de concorrentes diretos de Portugal, Polónia, República Checa, Eslovénia, têm dívida pública muito inferior, menos de metade da portuguesa, e portanto tem aqui uma margem de endividamento muito superior à nossa. E isso pode-se traduzir efetivamente em músculo financeiro para dar resposta a esta pandemia. E estamos a falar de países que são concorrentes a Portugal no que tem a ver com o fabrico de componentes. E, portanto, esta pandemia pode, efetivamente, se nada fizéssemos, tornar a competitividade entre Portugal e os seus concorrentes diretos mais negativa para as nossas empresas. E, portanto, aquilo que nos preocupamos na Movinove é, dentro das nossas possibilidades, lutar e trabalhar também para inverter esta situação. No que tem a ver, por exemplo, com os fundos, nós preocupamos-nos muito em acrescentar fundos aos fundos nacionais e por isso temos candidaturas bastantes ao H2020, ou seja, nós temos e estimulamos as nossas empresas para que apresentem candidaturas ao H2020 para não pressionar mais aquilo que são os poucos fundos que Portugal já tem e vai ter, mas acrescentar mais. Vamos ao H2020, vamos à Comissão Europeia buscar mais apoio, o Drives é um bom exemplo, vamos buscar mais apoios, seja para os recursos humanos, seja para o processo, seja para o produto na nossa indústria. E acho que isto é uma mensagem muito importante que devemos cada vez implementar mais no nosso país. Temos que ir concorrer onde estão os fundos, onde eles existem com mais disponibilidade. Depois há aqui uma grande transformação ao nível do processo e do produto, como é óbvio. Ao nível do processo, porque cada vez temos mais robotização, cada vez os robôs, ao comunicarem uns com os outros, alteram o processo produtivo da indústria automóvel, mais eficiente, mais direcionada para aquilo que são os gostos personalizados dos consumidores e permite essa personalização e essa maior eficiência na indústria, e essa nova eficiência, esta indústria 4.0 exige cada vez mais competências e competências diferentes para trabalhar o processo. Ao nível do produto, já muito aqui foi dito, o produto daqui a 5 anos não tem nada a ver com o produto que temos hoje, o veículo tem que ser mais leve por causa das baterias e, portanto, os componentes, os materiais utilizados nos componentes vai ter que ser completamente diferente, o carro vai ser cada vez mais software e menos hardware, o valor do veículo vai ser completamente diferente, já vemos carros a circular com 100% autónomos, e que têm ambientes digitais que nós podemos escolher viajar dentro de um ambiente de floresta e quer a imagem à nossa volta, quer os odores, quer os sentimentos dentro do carro, é à volta da floresta e, portanto, isto já existe, isto é tecnologia que já existe
Portanto, nós temos que encontrar soluções para este futuro. E, mais uma vez, na Mobinov estamos a focar muito nestas competências. Por isso, temos o projeto mobilizador, como já falei. Nós colocamos 21 entidades nacionais a trabalhar no mesmo projeto durante 3 anos. Estamos a falar de 10 empresas, estamos a falar de 11 instituições do sistema científico-tecnológico. E, portanto, o objetivo é não criar soluções para o presente, mas preparar soluções para o futuro e conseguirmos manter as nossas empresas na liderança ou bem posicionadas na cadeia de valor da indústria automóvel do futuro. Esta é a nossa grande preocupação. Exemplos de boas práticas que podemos dar em Portugal. Bom, temos os exemplos dos clubes fornecedores que já aqui falamos, e há muitas empresas das quais eu não vou falar e que peço desculpa, mas por causa desta ênfase que eu estou a dar no software, eu quero dar aqui exemplos como a Bosch, é um excelente exemplo de uma empresa que trouxe para Portugal investigação e desenvolvimento, que trouxe para Portugal e posicionou Portugal como uma referência para a tecnologia dos veículos já do presente. Não estamos a falar só de futuro, estamos a falar também muito de presente, e a Bosch é hoje um dos grandes players que temos em Portugal. E depois temos uma transformação que está a acontecer em Portugal e que eu creio que os recursos humanos terão que se adaptar a esta transferência, a esta mudança na indústria automóvel. Em Portugal, neste momento, temos projetos da BMW, a Critical Tech Works, que tem como objetivo, e basta ir ao site deles, o objetivo é desenvolver em Portugal o veículo autónomo de futuro da BMW. Este é o foco da BMW para Portugal. Temos em Portugal também, e este está no Porto, portanto, como já tem cerca de 300 engenheiros a trabalhar na cidade do Porto. Temos também a Continental, que criou no Porto a Continental Engineering and Services, que tem como objetivo criar soluções especificamente de inteligência artificial e cibersegurança para os veículos do futuro. Também já tem mais de 100 colaboradores, 100 engenheiros a trabalhar no Porto. Em Lisboa temos a Daimler, que criou uma startup chamada TB.lx e tem como objetivo trabalhar neste caso, os caminhões e os mini caminhões do futuro a nível tecnológico. Como sabemos, temos no Tramagal o primeiro caminhão 100% elétrico do mundo, é no Tramagal, é da Mitsubishi Fuso. Temos também em Lisboa a Mercedes-Benz I.O., que tem como objetivo desenvolver e transformar todo o marketing, todo o design da Mercedes do futuro. E por fim, temos também em Lisboa a Volkswagen Services, também apenas com engenheiros, nada tem a ver com a Volkswagen de Palmela, é uma unidade própria que responde diretamente à Alemanha, e o que procuram em Portugal não são os nossos fatores de produção ou o custo de fatores de produção mais baixo, como acontecia no passado. Portugal já não é isto que eles nos procuram, eles procuram-nos pela competência, pela qualidade dos nossos recursos humanos, pela qualidade dos nossos engenheiros. Esta é a transformação que Portugal já começou a fazer e temos que intensificar, porque estamos a falar de mão de obra qualificada, estamos a falar de qualidade, estamos a falar de ter um posicionamento marcante na cadeia de valor do futuro da indústria automóvel. Creio que estes são exemplos que pediu e que devemos valorizar, devemos vender, usar como bandeiras no futuro, na Europa, e para construirmos o nosso futuro da indústria automóvel, que será completamente diferente. Então, segundo as suas palavras, Dr. Fernando Machado, portanto, esta mudança, digamos assim, para que nós consigamos, digamos assim, gerir melhor esta crise pandémica, será, portanto, apostar, pedir mais fundos, uma vez que Portugal não tem capacidade, como também estava a dizer, o Dr. José Couto fez aquilo que é possível, que eu tirei aqui as palavras, embora seja pouco. Portanto, uma alternativa será tentar arranjar fundos europeus que possibilitem investir nessas empresas de tecnologia que o Dr. Fernando Machado estava a falar, ou seja, que vai ser um pouco diferente do contexto de há 20 ou 30 anos atrás, não é produção, é know-how. Portanto, ter centros tecnológicos, não sei se é este o termo mais correto, em Portugal,
dos grandes produtores e, com isso, mobilizar todo um conjunto de engenheiros e de investigadores que vão contribuir certamente para a indústria, para a valorização e desenvolvimento da indústria automóvel para o futuro. Portanto, será este, digamos assim, em traços gerais, o caminho. Perfeitamente, eu creio que, vamos lá ver, obviamente Portugal, pela sua dimensão territorial e pela sua dimensão também demográfica, dificilmente conseguiremos ser um player de referência a nível mundial da indústria automóvel, porque não estamos limitados a estes níveis e não podemos crescer a nível territorial e a nível demográfico. Agora, e portanto, a nível de hardware, podemos ser uma referência para nichos de mercado, mas dificilmente seremos uma referência para a grande produção. Agora, se falamos de software, Portugal, obviamente não descurando aquilo que tem a nível de hardware, que é fundamental, temos que manter as nossas empresas e temos que ajudar as nossas empresas de metalomecânica, de plásticos, de têxteis, a se reinventarem, a utilizarem novos produtos, novos sistemas produtivos para o veículo do futuro. Obviamente isto é importante para mantermos os mercados que temos e até acrescentar mais, mas por outro lado, acho que devemos ter a ambição de sermos uma grande referência, se não a maior referência, a nível de software para a indústria automóvel, porque aí já não temos limitação. Aí o mercado não há limitação territorial, aí não temos limitação demográfica, portanto aí podemos efetivamente criar valor para a indústria automóvel e sermos uma grande referência a nível mundial. Este é o que nós pensamos, é a nossa ambição, é sermos os primeiros. Obviamente, se calhar muitos outros estão a pensar nisto, só um vai ser o primeiro, mas se lutarmos por ser os primeiros, provavelmente vamos ser os segundos ou os terceiros e estaremos sempre na linha da frente das novas soluções do futuro da indústria automóvel. Ok. Dr. Fernando Machado, agora, se calhar direciono uma questão para a doutora Maria José Mouquinho. Em todo este paradigma de mudança e de alteração, novas tecnologias, como também falou inicialmente o Dr. José Machado, da inteligência artificial, como sendo a Mobinov uma empresa muito ligada à formação, como se estão a preparar para enfrentar todas estas mudanças que vão acontecendo na indústria automóvel? E o que tem sido feito, o que têm planeado fazer agora? A Mobinov não é uma empresa ligada à formação, eu só quero corrigir Mobinov, isto. peço desculpa. Porque temos aqui associados da Mobinov como o Politécnico de Leiria, como a OPCO, entre outros, que são essas sim entidades de formação e a quem nós recorremos quando precisamos de formação. E a ATEC, também a ATEC estava aqui. Certo, eu apenas disse Mobinov, era para dizer obrigado. Peço desculpa, a sua questão estava direcionada a como é que nos estamos a preparar para estas alterações que o Fernando referiu, foi isso? Exatamente. Portanto, o Fernando referiu todo um conjunto, o Fernando e não só, todo um conjunto de novas tecnologias, desde a inteligência artificial, há todo um conjunto de situações que vão ser alteradas a curto, médio e longo prazo. E como a pergunta é mesmo se está a preparar a OP, e eu andei com a Mobinov, tendo uma empresa direcionada muito para a formação e consultoria para este novo contexto que se avizinha. Sim, de facto estamos. Nós, para voltar um bocado atrás, nós neste momento estamos a validar com os nossos clientes quais vão ser as necessidades em termos de formação, não só para os próximos anos, como também para a próxima década, até tendo em conta esta nova realidade. Aquelas formações que eu referi, de alguma forma vão dar resposta àquilo que vão ser as novas necessidades, a questão da segurança, a questão da cadeia de produção, a parte elétrica, tudo isso são novas formações que nós que desenhamos, que também com os nossos parceiros, com o intuito exatamente de revalidar os processos, readaptar os processos e a produção. Penso que basicamente é por aí. Ok, portanto, existe uma boa articulação, digamos assim, entre
estas várias entidades, Mobinov, Mobinov, no intuito de definir quais são, digamos assim, as competências e o que é necessário a nível de novas tecnologias e todo esse conjunto de situações. Portanto, existe certamente uma ligação muito estreita entre estas duas, digamos assim, instituições. Eu penso que sim, não é, Fernando? Aliás, eu acho que dos... Inclusive, Aliás... deixa-me dizer o seguinte, nós temos um projeto em conjunto, que é o GPS PME Auto, e que o que vamos querer, para ver, vamos ser um bocadinho audazes, e o que nós queremos fazer é dar os primeiros passos a nível europeu, porque não existe, para definir aquilo que serão as regras de certificação para as empresas tecnológicas poderem fornecer a indústria automóvel, porque isto ainda não existe. Ou seja, existem todas as certificações, e a OPCO é especialista nisto, da VDA, para toda a cadeia de valor da indústria automóvel. Para poderem entrar na indústria automóvel, as empresas têm que cumprir os requisitos para darem passo, ou seja, há um conjunto de requisitos muito exigentes, mas nada existe para as tecnológicas. E nós vamos neste programa, um PT 2020 que está aprovado, vamos tentar desenhar o primeiro mapa das melhores práticas, de boas práticas para estas empresas também terem que começar a cumprir requisitos para entrar na indústria automóvel, onde já estão, não é? Como é óbvio. Mas já estão inseridos. Okay. Eu vou pedir ao Miguel se me deixa intervir. De facto, eu sei que já vamos, Isabel, deve ser por isso. Além do tempo, mas enfim... Peço desculpa por isso, mas... colocam, levam a isso, perdoem-nos quem fez uma agenda e agora está a ter uma maior demora, mas realmente é enriquecedor ouvir-vos. Mas, aproveitando esta última questão, este último projeto que o Dr. Fernando Machado acaba de referir, como muitos outros em que temos colaborado, mas relativamente a este, atendendo a quer a Mobinov, quer a Opco, são dois parceiros que a Idescom tem exatamente para trazer ao projeto Drives todo o enriquecimento possível da sua experiência, do seu conhecimento e da sua atividade. Quero desde já dizer-vos que, ao falarem nisso, ficaram já cheios de trabalho, porque nós, a nível do projeto Drives, algo de que estamos a trabalhar exatamente aquilo que tem a ver com boas práticas, com certificações. Não foi por acaso, e a doutora Maria José Mouquinho pode responder, que foi escolhida a OPCO por nós como um case study a apresentar ao projeto. E, portanto, é só para vos dizer que ficaram com um bocadinho mais de trabalho porque falaram nesse projeto e, portanto, não nos vamos deixar em paz. Também, por outro lado, esse projeto, se calhar teremos que falar sobre ele exatamente na concepção daquilo que é o Pacto for Skills, que já mencionei, que não me vou alongar já hoje nada sobre ele, mas que efetivamente é essencialmente um projeto lançado pela União Europeia para uma colaboração efetiva muito grande, muito substantiva, muito profunda entre as empresas, os trabalhadores, os empregadores, as entidades de formação, os organismos nacionais, locais e regionais, institucionais, o poder local, todo ele, no sentido de se conseguir apoiar uma recuperação resiliente, tendo em conta aquilo que são princípios da União Europeia para a próxima década, a questão de uma economia verde, a questão da digitalização e, portanto, não passam, já ficam a saber, não passam com certeza sem terem que ser chamados a esta questão. Tal como, aliás, nós temos sempre uma excelente colaboração por parte da AFIA, como aqui se viu, através do Dr. João Couto, é sempre um manancial de excelente informação. Não foi por acaso que recorri à informação que encontrei no vosso site e que verificámos aqui, tivemos a oportunidade de ver que já está até atualizada, com dados mais atualizados,
É fundamental que realmente todas as entidades que estão no terreno e que podem colaborar para se vencerem os desafios e se criarem as oportunidades para que esta crise seja vencida com maior rapidez e mais facilidade, é fundamental fazê-lo. E porque, não sei, Miguel, eu peço desculpa, meti aqui uma introdução, mas porque também tive a informação que há quem queira fazer uma intervenção por parte do Instituto de Emprego e de Formação Profissional. E com a vossa benevolência relativamente ao tempo, vamos lhe dar a palavra, não é assim, Teresa? Vamos embora então. Dr. Luís Ribeiro. Sim. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. É só mesmo um pequeno apor a estas excelentes intervenções que fomos ouvindo ao longo destas 2 horas de debate, de mesa redonda. E que é muito importante, e aquilo que o Dr. José Couto falou há pouco, é o objetivo, e o Dr. Fernando Machado também abordou essa questão, o objetivo do governo, da administração pública, e no nosso caso, porque temos muitas daquelas medidas que o Miguel falou de apoio que estão disponíveis para as empresas, o principal objetivo é manter os postos de trabalho, porque sabemos que se conseguirmos manter os postos de trabalho da nossa indústria, das nossas empresas, seja elas do setor primário, do setor secundário ou terciário, entre outras, nós mais rapidamente vamos retomar e mais rapidamente vamos crescer. E eu só pedi para falar, porque estamos aqui mesmo perante uma oportunidade. E na primeira fase da pandemia, de abril a julho, em que tivemos o primeiro pico, nós já tivemos algumas empresas que usufruíram, e foram bastantes, que usufruíram do layoff simplificado, que acabou em setembro deste ano, de 2020, e que depois veio a ser substituído pelo apoio à retoma progressiva, que o Miguel falou, que é a medida que vem substituir o layoff, e que já temos a confirmação de que será proclamada, não sei se por falta de informação, se foi por algum desconhecimento, que não existiram muitas empresas a candidatar-se a um plano de formação que estava associado ao layoff simplificado e que está agora novamente associado ao apoio à retoma progressiva. Para quê? Para que nestes períodos onde existem quebras de produção, poder aproveitar este tempo, as empresas poderem aproveitar este tempo para poderem qualificar, para poder capacitar mais os seus próprios quadros. Porque não há dúvida nenhuma que nós já vivíamos uma época de transição digital. Esta pandemia foi acelerar essa transição. E não é só no setor do automóvel, é em todos os setores da economia do nosso país. E aquilo que o Dr. Fernando Machado e que o Dr. José Couto falavam há pouco, e que referiram como um aspecto muito importante, eu acho que é o mais importante, é que nós temos de estar na linha da frente para trazer ao mercado do setor automóvel, cada vez mais global, e com esta questão mais notória se tornou essa característica, trazer o nosso conhecimento, trazer a nossa capacidade de empreender em novas soluções. Foi isso que nós fizemos em setores como o têxtil e setores como o calçado, porque não era a mão de obra baixa, com baixas qualificações e a baixo custo, que conseguiria competir com países da Ásia. E no mercado automóvel também foi sempre isto que nos fez manter alguma do nosso setor industrial no automóvel, que era a qualificação e a qualidade da mão de obra que nós temos. E neste momento nós podemos aproveitar as entidades, as indústrias, as empresas que estão com alguma quebra da sua produção, que podem candidatar-se, apesar de se terem candidatado ao incentivo extraordinário
que foi aquela medida que deu um salário mínimo ou 2 salários mínimos por trabalhador que tivessem estado em layoff, numa primeira fase era impeditiva, peço desculpa, que as empresas se candidatassem ao apoio à retoma progressiva na Segurança Social, e agora já não há esse impedimento. E as entidades e as empresas podem fazer essa candidatura e podem aproveitar essa quebra de faturação, essa redução dos horários de trabalho dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, para podermos fazer aquela formação que não se faz num mês, nem em 2, nem em 3, vamos ter de a fazer ao longo dos próximos anos, porque temos que requalificar e temos que capacitar os atuais trabalhadores da indústria automóvel, porque o chão de fábrica vai mesmo mudar cada vez mais para o digital, cada vez mais para a automação das próprias maquinarias, e este período de pandemia, porque vamos continuar a vivê-lo nos próximos 9 meses, no mínimo, estaremos com este período de grande distanciamento e de algum confinamento, e podemos aproveitá-lo como uma oportunidade de iniciar um processo de requalificação, de capacitação da mão de obra e ao mesmo tempo poder ajudar financeiramente essas empresas, porque, dando um exemplo, por cada trabalhador, a empresa pode ter um apoio de 307 euros por mês de formação. Portanto, podem todos os meses candidatar-se a esta medida, se estiverem no apoio à retoma por formação, e todos os meses fazerem no mínimo 50 horas de formação para cada um dos seus trabalhadores, e ainda por cima os seus trabalhadores poderem receber cerca de 175 euros e a empresa por trabalhador receber cerca de 130, 140 euros. Ok. Muito obrigado pela sua intervenção.